E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, vamos dar continuidade ao estudo da obra de André Luiz. Nesse momento, estamos na obra Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 20, que ele trata da psicometria. E a gente vai para o último subtema, que ele chama de agentes induzidos. E ele nos diz assim: todos os objetos e ambientes psicometrados são quase sempre francos mediadores entre a esfera física e a esfera extrafísica. A maneira de agentes fortemente induzidos, estabelecendo fatores de telementação entre os dois planos. Então, a gente aí está falando todos os agentes, né? Todos os objetos e ambiente psicometrado. Então, a gente sabe que a psicometria, ela não é só de objeto, né? A gente viu do ambiente, a gente viu a beleza da pena do pombo, em que ela falou da passagem, falou do local, que, na verdade, é muito mais interessante, tem muito mais aprendizado, né? Do que a gente começar a pensar só no animal. Não estou diminuindo o animal, mas ali ela trouxe questões de ambiente, questões da vida do povo, que são de maior possibilidade de identificação do que a questão do animal, né? Do animal alguém poderia falar assim, mas é muito subjetivo. Mas a vida daquele povo, né? A questão dos caçadores, a forma de viver, tudo isso é bem característico e é um indício, é uma forma de você provar a veracidade do fenômeno. Então, quando ele vem falando aqui, né, que tudo isso é uma forma de telementação é a irradiação do pensamento por uma ação magnética à distância. E aí o nosso Palhano vem nos falar sobre telemagnetismo. Ele vem dizendo, né, que esse telemagnetismo é uma ação magnética à distância, irradiação mental. E aí nessa questão da irradiação do pensamento, nós temos companheiros que ficam muito ativos, com muita atenção. Por quê? A doutrina mesmo nos fala que a dificuldade de distinguirmos o pensamento próprio daquele que nos é sugerido. Então, há essa dificuldade. Dentro desse padrão todo, né, nós vivemos mergulhados num mar de fluido. O fluido está aí e a gente está mergulhado nele, né? Faz parte da vida de todos nós, né? E a partir dessa constatação, vamos dizer assim, dessa vivência, a gente muitas vezes fica indeciso. O que fazer? O programa é gravado e nós vivemos assim um grande acidente, né? Um grande infortúnio na questão de Petrópolis, aqui no Brasil, aqui no estado do Rio de Janeiro, em que, na verdade, a gente lembra muito do nosso Paulo Cordeiro falando, o morro derreteu, né? Os morros começaram derretendo, e ali levando casas, né? Os rios enchendo, e ali as pessoas não conseguindo se salvar, tudo isso. E aí vamos pensar, meus amigos, dentro de um desastre desse, né? Um desastre climático, como é que fica o pensamento das pessoas? Primeiro, que mal fiz a Deus para ver tanta perda, né? Será que Deus não está vendo? Onde estão os protetores, os guias que não evitaram esse acontecimento? E cada um vai criando o seu quadro mental,
a sua força mental, a sua onda mental, de acordo com o que está sentindo, o que está passando no ambiente em que está inserido. E aí, meus amigos, é que começa a nossa grande dificuldade. Eu acabo, né, vamos dizer assim, potencializando algo que não é muito bom. E daqui a pouco lá sou eu o médium da desesperança, o médium da suspeita, o médium da revolta, o médium da inquietação, porque eu vou potencializando isso. Então, quando a gente está aprendendo a irradiação mental, a gente está aprendendo a psicometria, que não é só um fenômeno interessante, é um fenômeno que tem a ver com a nossa movimentação diária. A nossa movimentação diária está inserida dentro desse capítulo. E aí, no nosso próprio lar, quantas vezes somos agentes indutores de pensamentos de discórdia? Mas estava tão caladinho. Mas na minha cabeça, dentro da minha cabeça, não havia uma briga, não havia respostas prontas, não havia um movimento de agressividade. E aí o meu entorno acaba captando isso. E daqui a pouco, olha o quadro formado, né? Porque qualquer expressão, antes de se tornar concreta, ela foi pensada. Qualquer expressão inteligente. Então, aquela discussão, aquele desafronto, né? Aquela situação, aquele confronto, me perdoem, ele não aconteceu do nada. Ele foi pensado, ele foi elaborado. Uma das partes, às vezes, elabora e a outra, invigilantemente, cai na cilada. Se envolve magnético-fluidicamente para ir. E acaba formando um bloco único. Então, ele fala desses agentes fortemente induzidos. E aqui ele fala da esfera física e da esfera extrafísica. Quer dizer, onde estamos nós, estão também os espíritos. E quanto isso passa despercebido na nossa vivência. Estamos juntos, é até o ditado que fala, onde estão os homens, aí também estarão as águias, né? Como a falar aqueles que voam, como a falar dos espíritos. Mas, às vezes, a gente não presta atenção a esse fato, porque é um fato. Não é uma teoria, é um fato. E a gente vai andando assim como pessoas distraídas mesmo, né? Como pessoas assim, despreocupadas do serviço a fazer, do trabalho a realizar. Mas o nosso André fala assim, nada difícil, portanto, entender que, ainda aí, prevalece o problema do merecimento e da companhia. Se o consulente e o experimentador não se revertem de qualidades morais respeitáveis para o encontro do melhor a obter, olha que interessante essa expressão, qualidades morais respeitáveis para o encontro do melhor a obter. Porque o melhor, todos nós queremos obter sempre em tudo. A gente quer ganhar em tudo. Mas será que eu estou revestida de qualidades morais respeitáveis? Eu estou preparada para receber, porque tem isso, meus amigos. Se num ambiente sujo, a toalha limpa não vai ser útil, não vai aparecer, não é? Num recipiente sujo, a água límpida, ela não vai aparecer. Então, quando eu falo sujo, não é no preconceito, nem na exclusão, não, mas é na questão do preparo, da gente estar intimamente sintonizada com a natureza do benefício que eu quero receber, desse melhor. Então, a gente, às vezes, quando vai encontrar com alguma autoridade e vai pleitear algum benefício, a gente não pensa em como chegar, o que eu vou falar. Se essa pessoa vier até a nossa casa, a gente vai pensar, o que eu posso oferecer? A gente não pensa nisso? Não é um movimento natural? Por que é que com as coisas espirituais, quando eu estou lidando
com o mundo espiritual, eu acho que isso é diferente, porque isso é uma lei. É uma lei. A lei da preparação. E ele continua, eu vou até voltar um pouquinho, tá? Se o consulente experimentador não se revestem de qualidades morais respeitáveis para o encontro do melhor obter, e aí vamos ver a nossa Edith e o Sr. Jones. A gente percebe uma relação pautada na seriedade, no respeito, na honestidade. A humildade da Edith em colocar, né, as suas apreciações para serem avaliadas, e o critério do Sr. Jones mandando as amostras, mandando os objetos, né, para que fossem analisados. E até o trabalho dele procurar as pessoas que eram donas e tudo para ver se fechava, se aquilo coincidia. Então tudo isso é trabalho, tudo isso é preparo, tudo isso é cuidado, né? Então ele coloca aqui, se o consulente experimentador não se revestem de qualidades morais respeitáveis para o encontro do melhor a obter, podem carrear a presença do sensitivo elementos desencarnados menos afins com a tarefa superior a que se propõe. E se o intermediário humano não está espiritualmente seguro, a consulta ou a experiência resulta em fracasso perfeitamente compreensível. Olha que coisa séria, né? Então, meus amigos, é muito bonito, eu amo esse entendimento da mediunidade dentro da lei da cooperação. Porque aí você foge daquele peso de achar que o médium ele é o responsável por tudo que acontece, e a partir daí eu fui procurando a verdade e não achei. Primeiro, que verdade eu procurava? E como é que eu me movi, né? Como é que eu me movimentei para encontrar esta mesma verdade? Então, é essa associação, né? É de interesse. O médium tem um profundo interesse em servir. E quem chega tem um profundo interesse em ser atendido. Mas, a partir daí, eu tenho que criar essas condições superiores. Porque se há o interesse, a inveja, o egoísmo, esses sentimentos que conturbados, com toda certeza, eu vou atrair para aquele meio entidades espirituais do mesmo naipe. E aí vai ser muito difícil, né, chegarmos a uma boa conclusão. É por isso, meus amigos, que estamos aqui, pelas ondas amorais de janeiro, nesse estudo muito bom, né? Nesse estudo muito bom, que é sobre o mecanismo da mediunidade, falando da psicometria. E a gente aprofundou um pouquinho, vendo a psicometria no dia a dia da nossa vida, no dia a dia da nossa caminhada. E ele continua nos falando assim: nossas anotações, demonstrando o extenso campo da influenciação dos desencarnados em todas as ocorrências da psicometria, não excluem, como é natural, o reconhecimento de que a matéria assinala sistemas de vibrações, criados pelos contatos com os homens e com os seres inferiores da natureza, possibilitando as observações inabituais das pessoas dotadas de poderes sensoriais mais profundos, como, por exemplo, na visão, através de corpos opacos, na clarividência e na clareaudiência telementadas, na apreensão crítica da sensibilidade e nos diversos recursos radiestésicos que se filiam notadamente aos chamados fenômenos da telestesia. E aí a gente aproveita, dá uma olhadinha, né, novamente na questão da telestesia. Ele já foi falado num outro momento, mas é que a gente esquece. E aí é muito bom a gente ir e voltar. Telestesia é o mesmo que criptestesia. Mas o que é isso, Deusa?
Criptestesia, eu nunca ouvi falar essa palavra, eu estudo doutrina e não ouço falar disso. Então vamos lá, começar a estudar aqui, para a gente entender. Criptestesia é do grego kriptos, escondido, oculto. As teses, estesia, sentimento, sensibilidade, percepção. Essa expressão é da metapsíquica que Friedrich Myers, ele usou bem, ele trabalhou bem nisso. Faculdade que, segundo Charles Richer também foi outro metapsiquista, permite adquirir conhecimentos supranormais, sensibilidade oculta, misteriosa, críptica. Richer distinguiu duas formas de criptestesia: pragmática, que corresponde à metagnomonia tátil de Boirac, e aí essa designação de Richer em substituição ao termo psicometria. Então é a mesma coisa que psicometria que a gente estudou, só que ele, como cientista, né, e não querendo confundir o seu campo de pesquisa com o outro, ele chama a psicometria de metagnomia táctil. E táctil é por quê? Porque toca, né? A pessoa toca no objeto. Então, essa designação de Richer foi para definir a percepção do que há de oculto nas coisas. E a espirítica, equivalente à metagnomonia espirítica de Dudley, seria a faculdade de conhecer, por percepções psíquicas, fatos que normalmente não podemos conhecer. Então, na verdade, não é adivinhação, né? Esse fenômeno que vem explicado de uma forma tão tranquila da influência espiritual na decifração de determinados fenômenos que ocorrem de forma assim muito abundante no nosso dia a dia, né? Na nossa vida, e que a gente está aprendendo com o André Luiz a trabalhá-los sem colocarmos mistérios, né? Sem colocarmos dogmas, sem colocarmos dificuldades, né? E sem prejudicarmos os médiuns. Observa, se a mediunidade é uma ferramenta de serviço e de repente alguém pega, por exemplo, o livro e começa a falar assim: esse livro aqui, a pessoa que é dona dele, ela gosta muito de ler, ela gosta muito da Rádio Rio de Janeiro, né? E aí começa. E ela participa da programação da rádio e vai aos pouquinhos, porque é assim, né? Vai falando e tudo. E aí daqui a pouco a pessoa descobre, né? O nome dessa pessoa é um nome até engraçado, que parece com alguma coisa de mitologia. E tem um sobrenome que tem a ver com uma árvore. Olha só. Aí Deusa Nogueira, descobre isso assim: olha, essa pessoa vai ser o guru da minha vida. Vai ser quem vai me ensinar tudo, falar tudo, a minha vida vai ficar nas mãos. E aí, dependendo da sensibilidade, olha quando ele fala pra gente, qualidades morais respeitáveis para o encontro do melhor a obter. Dependendo dessas qualidades morais respeitáveis, tanto do médium quanto minha, que recebi a mensagem, a gente pode começar aí um processo obsessivo muito grande, um processo de dependência, de subjugação, de fascinação muito grande. E isso não é uma teoria, não. A gente no dia a dia percebe essas situações assim bem tristes dentro do campo que a gente vive. Então, amigos, que a gente possa, né, bem aproveitar o momento e analisar. Por que às vezes eu recebo até um presente e eu me sinto mal com aquele presente? Por que será? Por que será, às vezes, até que eu ingiro um alimento e me sinto mal? Estou lembrando de uma situação que nós vivemos. Fomos à casa, numa visita na casa de uma pessoa, e a pessoa preparou
Chegamos na hora do almoço, né? E a pessoa já sabia. Então a pessoa preparou um almoço, e um almoço assim, bem feito, bonito, e nada demais que pudesse fazer mal. Mas, mais tarde, a gente foi saber do sentimento dessa pessoa em relação a gente, porque nem sempre a gente sabe, né? A gente às vezes acha que está diante de um amigo e a pessoa não era tão amiga assim. E nós fizemos a refeição e saímos. Saímos da casa da pessoa, né? Contentes. Foi andar um pouco, meus amigos. Veio o enjoo. E a gente acabou devolvendo aquele alimento todinho. Observa. Bem feito, tudo certinho, mas nós passamos mal. E aí eu lembro que depois, né, veio a colocação, a pessoa assim, ela nos tratava de uma forma amigável, mas naquele momento a pessoa não era amiga. Graças a Deus, depois, com o tempo, essa pessoa se constituiu numa grande amiga, uma grande amizade, tudo isso, né? Aquela primeira impressão, aquela questão toda se desfez. Mas quantas vezes, meus amigos, quantas vezes a gente acaba se sentindo mal, a gente acaba ingerindo determinados produtos que nos atrapalham, a gente acaba, em outras situações, até pegando, né? Até pegando objetos, né? E a partir dali sensações estranhas, inquietações, às vezes até tumulto no ambiente em que se está, em que a gente procura a causa, a gente não sabe. Mas é assim, é analisarmos. Ah, mas está querendo falar aí que é trabalho feito? Não é isso não, gente. É o entendimento que tudo fica impregnado de ondas. E aí vem a grande necessidade do exercício da prece como proteção, do culto do evangelho no lar. Olha que beleza. Porque observa só, naquele lar que cultiva a oração, naquele lar, como dizem os Espíritos, que convida Jesus para entrar, não é? E aí entra através da leitura do Evangelho, da prece, mas entra também através do esforço para vivenciar aqueles ensinamentos. Com toda certeza, esse objeto, essa intenção, essa onda mental desordenada, ela vai ser trabalhada, ela vai ser transformada, ela vai ser modificada para melhor. Mas, naquele lar em que há a invigilância, né? Em que não é revestido dessas qualidades morais respeitáveis, então, com certeza, a onda chega, é acolhida e a dificuldade vai acontecendo. Até porque, muitas vezes, na nossa família, no plano familiar, a gente não aspira ao melhor. Ah, mas eu vou viver no mundo de fantasia, vou romantizar a relação. Não, meus amigos. Mas se nós estamos juntos, há uma proposta divina, uma proposta respeitável. Então, vamos investir, vamos vibrar, que os nossos relacionamentos possam dar certo, que a gente possa crescer em compreensão, muitas vezes até em renúncia. Nesse exercício da caridade dentro das próprias relações familiares. A gente pode trabalhar isso. Na compreensão do outro, no respeito ao ponto de vista do outro, na oferta do nosso melhor, nessa ligação mais estreita com os guias espirituais de cada família, que existe o guia espiritual da família. Então, tudo isso é a tessitura que vai sendo feita dessas qualidades morais respeitáveis, desses sentimentos nobres. Vamos procurar ter boas conversas. Vamos procurar acessarmos, né, sites, filmes, notícias nobres que nos ajudem. Não é viver alienado. A gente sabe que às vezes vem um noticiário menos favorável, mas que a gente possa receber esse noticiário com a oração, com o respeito, com a unção, aproveitando para exercitar tudo isso que ao longo do tempo nós aprendemos. E aí a gente vai percebendo que mesmo que entre
aquela onda menos favorável, negativa, né? Aquela onda impregnada de má vontade, de ódio, ela vai ser trabalhada, ela vai ser educada, ela não vai conseguir prevalecer nesse lar ou nesse ambiente, que pode ser o lar físico, como pode ser a nossa própria intimidade. A gente se acostumar a ter essas qualidades morais respeitáveis do dia a dia das nossas vidas. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.